Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa das narrativas mais fundadoras e assim dramáticas do Gênesis, a história de José, capítulo 37. Temos aqui o texto bíblico e, olha, várias fontes, comentários de nomes como Nicodemos, Matthew Henry, Calvino, Waltke. Exato. E o nosso objetivo aqui é tentar desvendar essas relações familiares que são bem complicadas, né? A inveja entre irmãos, os sonhos proféticos e como que um ato de traição, assim, terrível, deu início a eventos que mudaram tudo. A gente quer entender as motivações, as ações e buscar os sinais da providência divina, mesmo quando ela parece silenciosa. Então vamos direto ao ponto. A tensão já começa assim, bem no início, né? Jacó tem um filho preferido, José, o filho da velhice. E ele dá aquela túnica especial para José. Mas as fontes que a gente consultou dão um peso bem maior para essa veste, não é? Com certeza. Comentaristas como o Waltke, por exemplo, eles destacam que a tal túnica talar de mangas compridas não era só colorida, como ficou popular, sabe? Era um símbolo de status elevado, talvez até real, sugerindo que Jacó poderia estar pensando em mudar a linha da primogenitura. Isso, claro, elevou o ressentimento dos irmãos para outro nível. Entendi. Quer dizer, não era só uma roupa bonita. Era tipo uma ameaça ao lugar deles na família. Exatamente. E para piorar, José ainda contava para o pai o mau comportamento dos irmãos. Isso. O texto é claro, né? Por causa disso e do favoritismo, os irmãos odiavam ele, a ponto de não conseguirem nem falar com ele pacificamente. A situação já era, assim, explosiva. E aí vem os sonhos. José teve 2 sonhos e foi contar logo para quem? Para os irmãos. Foi ingenuidade ou ele provocou? Olha, é uma boa pergunta. Muitos comentaristas tipo Calvino veem mais como uma imprudência de jovem, sabe? Uma falta de tato enorme, não necessariamente malícia. Mas o efeito foi péssimo. Os irmãos pegaram a mensagem na hora. Ah, então você vai reinar sobre nós? E o ódio só cresceu. É verdade. Até Jacó repreendeu ele, né? Mas o texto tem aquele detalhe: Jacó guardava estas coisas no coração. Ele percebeu algo ali. Sim, Jacó parece ter uma sensibilidade diferente ali, para o significado daquilo, mesmo que o incomodasse também. Enquanto isso, a relação entre os irmãos só piorava. O que leva a gente para um momento crítico. Jacó manda José ver como estão os irmãos, que pastoreavam longe lá em Siquém, e José vai, obediente. Ele até insiste na busca quando não acha eles de primeira, vai até Dotã. E é lá em Dotã que o ódio explode mesmo. Quando eles veem José de longe, provavelmente reconhecido pela túnica, a conspiração é imediata. Lá vem o sonhador, eles dizem, com escárnio. Vamos matá-lo. Eles queriam não só se livrar de José, mas desafiar os sonhos dele. Vamos ver o que vão dar esses sonhos aí. Nossa, a brutalidade do plano é chocante. Mas Rúben, o mais velho, tenta uma outra abordagem, né? Sugere jogar na cisterna vazia sem matar direto. As fontes indicam que ele tinha um plano B, certo? Exato. A interpretação mais comum é que Rúben queria voltar depois, resgatar José e levar para o pai. Talvez para melhorar a própria imagem com Jacó, que não andava boa. Mas o plano dele não dá certo. Eles pegam José, arrancam a túnica e jogam ele na cisterna. E Gênesis 42 depois conta que José clamava, angustiado, mas os irmãos, não deram ouvidos. Que frieza! E eles sentam para comer enquanto o irmão tá lá no buraco? É aí que Judá vê a caravana passando e tem outra ideia. Um pragmatismo cruel, né? Judá argumenta tipo, o que a gente ganha matando nosso irmão? A solução? Vender. Assim não sujavam as mãos de sangue diretamente e ainda lucravam alguma coisa. Venderam ele por 20 ciclos de prata, o preço de um escravo na época, para esses mercadores que iam para o Egito. E o Rúben, que tinha saído, volta, não acha José e se desespera. Mas os outros continuam o plano, sujam a túnica com sangue de bode e mandam entregar para Jacó. E Jacó, claro, reconhece a túnica e conclui o pior. O luto dele é descrito como algo assim avassalador. Ele rasga as vestes, se veste de saco. E a ironia, como vários comentaristas apontam, é tremenda.
Jacó, que enganou o próprio pai, Isaac, usando pele de animal, agora é enganado pelos filhos usando sangue de animal e a túnica do filho amado. Nossa, que coisa! E os filhos culpados ainda tentando consolar o pai. Que hipocrisia! Exatamente. O auge da hipocrisia. E a história termina, essa parte, com José sendo levado para o Egito e vendido para Potifar, um oficial do faraó. Olhando para trás, o que as fontes destacam de principal aqui? Olha, basicamente duas coisas. Primeiro, o quão tóxico pode ser o favoritismo dos pais e até onde a inveja e o ódio entre irmãos podem levar. É destruidor. Segundo, isso é teologicamente muito importante, é a mão invisível da providência divina. Deus quase não é mencionado diretamente nesse capítulo, mas os propósitos dele parecem avançar, sabe? Mesmo através das piores ações humanas. Aquelas coincidências que as análises falam, né? O homem que aparece para indicar o caminho, a cisterna estar vazia, a caravana passando bem na hora, a venda para um oficial importante no Egito, tudo parece encaixado. Tudo aponta para um plano maior se desenrolando. E muitos veem José aqui como um tipo de Cristo, né? Amado pelo pai, odiado pelos irmãos, vendido por prata, sofreu injustamente, mas que, no final, é exaltado para salvar justamente aqueles que o rejeitaram. E a história também serve para explicar para os israelitas como eles foram parar no Egito. Fica então a reflexão. Mesmo no meio do caos, da dor, da maldade humana, quando Deus parece totalmente silencioso, como a gente pode aprender a confiar que existe um propósito maior sendo tecido ali? Essa é a grande questão que a história de José deixa para a gente, né? É um convite a olhar além das aparências e confiar na soberania, na bondade de Deus, mesmo quando a gente não entende nada, mesmo no silêncio, sabendo que Ele pode usar até as piores circunstâncias, fruto do nosso próprio pecado, para realizar os planos redentores dele, no tempo dele.